Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, estejam me ouvindo. A gente está indo para o nosso, praticamente nosso último clube de revista do ano, já que em novembro estaremos com o nosso congresso, o 10º Congresso de Cardiologia e o 15º Simpósio de Hipertensão. Vai acontecer aí nos próximos dias 14, onde a gente vai estar abrindo o congresso, é uma sexta-feira à noite, né, com um coquetel, palestra máquina, onde o Dr. Denilson Albuquerque, que é do Conselho Administrativo da SBC, vai estar presente, falando só a gente sobre o cenário da insuficiência cardíaca no Brasil, né? E na sequência, no sábado pela manhã, a gente vai dar início aí, teoricamente, propriamente dito, melhor dizendo, a grade científica que o Dr. Luiz Gasparello, junto com a equipe com a comissão científica do Congresso montou, que particularmente eu achei muito legal, muito apropriada, temas bem relevantes, enfim, a gente está aí com aproximadamente 30, entre 30 palestrantes, aliás, 30 colaboradores do nosso congresso, vamos dizer assim, né, entre palestrantes e moderadores de mesa, e sempre tentando prestigiar os colegas da capital, do interior, enfim, para que haja sempre essa troca de informações, essa troca de conhecimentos no nosso estado, né? O doutor Gemelli pediu um pouquinho de desculpa, teve um problema, teve um imprevisto, já está entrando e na sequência acho que já vai dar para a gente começar o nosso clube de revista. Já estou aqui. Ah, já está aí, beleza. E boa Que noite a bom. todos. Boa noite. Então, vou deixar aí a tela, não vou nem dizer a mesa, né? A tela, para darem seguimento aí. Espero todos no nosso congresso no próximo mês. Perfeito, então, Gemelli. Nós temos uma discussão aí sobre a nova diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre hipertensão. E nada melhor do que o Gemelli para nos apresentar isso daí, né? Já que foi diretor do DH há muito tempo, hoje é o atual vice-presidente. Gemelli, então, é especialista em cardiologia pela SBC, graduação em medicina aí pela Federal de Pelotas. O currículo é um pouco grande aqui, viu, Gemelli? Vai demorar um pouquinho para a gente terminar. Não, só resumo. Então, foi diretor aí do Hospital de Base, foi diretor aí do João Paulo, né? Foi professor de cardiologia da Faculdade de São Lucas e da FINCA, e foi presidente da nossa sociedade durante 2015 e 2017. É organizador oficial aí do simpósio de hipertensão anualmente do nosso estado. Foi eleito aí o diretor das relações do Departamento de Hipertensão Arterial, gestão 2022, e é o atual vice-presidente da DH. Temos como debatedor também o Dr. Guilherme hoje, Guilherme Luiz Castiel, cardiologista aí pelo Dante e pós-graduado em cardiologia do exercício e esporte pela SBC e NC. Boa noite, obrigado. Alô? Alô, tá ouvindo? Ficou mudo? Estou ouvindo agora. Perfeito. Não sei se o Gemelli tem alguma apresentação Sim, para... Tem? já posso? Eu acho que... Bom, eu queria primeiramente dar boa noite a todos, agradecer pelo convite, né? É sempre um prazer e uma honra estar falando sobre o tema hipertensão, né? O meu currículo está um pouco desatualizado, porque eu fui vice-presidente na administração anterior, né, do DHA, e eu sou o atual presidente do DHA, encerro meu mandato no final desse ano, e ano que vem já teremos uma nova presidente, que é a minha atual vice-presidente, a doutora Érica, do Rio de Janeiro,
e que vai dar seguimento ao departamento. O departamento é um departamento grande, você sabe, o departamento de hipertensão é um departamento um dos maiores da SBC, né? E que se debruça sobre os temas voltados à hipertensão nos seus diferentes cenários, né? Então, a gente reuniu um grupo, eu vou compartilhar minha tela aqui, para que a gente possa iniciar. Eu espero que vocês estejam vendo a tela aí. Tá ok aí? Estamos vendo, tá, Ok. tá muito boa. Perfeito. Eu, como Marcos, nosso presidente, convidou vocês para o congresso nosso, que vai ser realmente um bom evento. O departamento vai trazer 2 colegas renomados do Brasil, né? O doutor Henrique Patrus, lá de Belo Horizonte, um médico bastante experimentado, não só na cardiologia, como na gestão da SBC. E o doutor Alcino, que vem de Teresina, Piauí, né? Então, nós vamos debater, inclusive, essa diretriz que nós hoje nos propomos a conversar um pouco, a gente vai aprofundar no nosso congresso no dia 15, no sábado à tarde. E também eu queria começar convidando vocês para, no segundo final de semana depois do nosso congresso, ir a Maceió, né? Lá nós teremos, então, o auge da minha gestão, desses 2 anos do DHA, que vai ser o congresso do Departamento de Hipertensão, o 20º congresso do departamento. Quem quiser pode escanear o QR Code, você cai direto já na nosso site de inscrição, e lá você pode conferir a nossa programação, uma programação muito voltada ao debate e não tanto a aulas formais, como normalmente são feitos os congressos, né? Nós temos feito mais colóquios, que isso dá a oportunidade de todo mundo conversar sobre os temas e ir aprendendo um pouquinho mais. Bom, o que me pediram para hoje, o Gasparello me pediu para trazer para vocês alguns pontos relevantes. Obviamente não vai dar tempo de a gente ir em cada linha da diretriz, mas eu pensei algo que eu acho importante e que a gente pode divulgar para vocês e fazer com que todos vocês se atualizem, pelo menos nos tópicos que eu acho mais relevantes da diretriz e que vão mudar a prática de vocês no dia a dia. Esse é meu conflito de interesse, mas verão vocês que nessa aula só tem slides produzidos da SBC, portanto, não há conflito de interesse. Bom, essa diretriz foi trabalhada ao longo de 2024 e no início, no primeiro trimestre praticamente de 2025, e a gente reuniu, então, esse número de pessoas, são 75 colegas do Brasil. A coordenação foi da doutora Andréia, a doutora Cibele, o doutor Bortolotto e o doutor Wilson Nadruz, que fizeram, então, a construção dos textos, onde todos nós participamos em votações, né? Não sei se vocês têm expertise sobre como é feita uma diretriz, mas cada tópico é debatido e muitos são votados, ou seja, quando a maioria das pessoas decide que aquilo tem que integrar a diretriz, aquilo passa a entregar. Então, foi feito diversas reuniões nesse sentido de debater, esmiuçar. A diretriz traz só revisão sistemática, ou seja, nós só escrevemos o que já tem comprovação científica em trabalhos de amplo espectro, de publicações muito bem sedimentadas e muito bem estruturadas, né? Então, essas são as pessoas que escreveram a diretriz junto comigo, e o total da diretriz carrega hoje 15 capítulos, então, né? 154 páginas. Dessas 154 páginas, 20 e alguma coisa são referências. Então, nós fizemos uma diretriz bastante enxuta. E com um modelo inovador, nós trouxemos agora uma perspectiva de diretriz para a atenção básica, para o SUS. Porque muitas vezes você apresenta uma diretriz e o cara diz, mas lá no SUS a gente não tem isso, né? Então, a gente tem hoje o capítulo 14, quando vocês entrarem lá, vocês vão ver os exames que tem no SUS, as medicações que tem no SUS e como você deve conduzir o hipertenso com as ferramentas do SUS, tá? Nós vamos nos deter ao outro cenário justamente para tentar avançar
de forma mais ampla nessa diretriz. Aqui está um resumo, então, que começa a nossa diretriz, falando de 5 quadros, que aí estão, mais a equipe multiprofissional, que são os pontos chaves dessa diretriz. No que tange ao diagnóstico, nós vamos percorrer isso. No que tange à estratificação de risco, nós vamos levantar esses dados. No que tange ao tratamento não medicamentoso, né? E ao tratamento medicamentoso e as metas que nós hoje achamos como mais efetivas para tratar a hipertensão. E sempre lembrando que o tratamento do hipertenso é um tratamento multidisciplinar. Você deve envolver nutricionista, você deve envolver preparador físico, você deve envolver psicólogo quando há necessidade, você deve envolver endocrinologista quando existe a necessidade de perda de peso, ou seja, você tem que usar todas as ferramentas que podem contribuir com esse paciente. Não é novidade para ninguém que a hipertensão tem um impacto na mortalidade das pessoas de forma descomunal, né? Se a gente olhar que desde 1996 até 2022, ou seja, olhando a linha da hipertensão, que é essa linha laranja aí, que vem crescendo de forma acentuada nos últimos anos, ela demonstra a nossa incapacidade de estar controlando essa doença de forma efetiva. Então, nós ainda temos a doença cerebrovascular e as doenças isquêmicas como as grandes produtoras de mortalidade, né? Mas vejam que se a gente pegar a doença cerebrovascular, os AVCs, 80% deles estão ligados à hipertensão. Se nós pegarmos as doenças isquêmicas, 40% estão ligados à hipertensão. Então, quer dizer, a hipertensão participa de forma muito significativa em todas essas modalidades de apresentação de morte. Portanto, controlar a hipertensão não é novidade para ninguém, e eu vou trazer dados que vão fazer vocês entenderem esse processo, o quão importante é o controle da hipertensão. Abrindo o cenário da diretriz, vocês vão ver que a diretriz foi feita com figuras novas, bastante interessantes, porque isso é uma parte importante do conhecimento. A figura muitas vezes transmite uma imagem uma informação muito mais sólida, né? E percorrendo os fatores de risco, vocês vão ver que não houve grandes mudanças quanto a medicamentos, a questão genética, a questão da idade, né? Quanto mais velho, mais hipertensão a gente tem, o sexo, os homens são mais hipertensos até os 50 anos, depois as mulheres se tornam um pouco mais hipertensas, a etnia entre brancos e pretos têm mais hipertensão, bebida de álcool, enfim, fatores ambientais, mas a gente incluiu 3 coisas novas nessa diretriz. A primeira foi as coisas psicossociais, ou seja, existe hoje informações bastante seguras de dizer que quem tem uma doença psicossocial tende a ter uma pior hipertensão. A poluição, que é uma coisa que os países europeus têm se debatido muito para mostrar a importância de quão deletérios são os gases hoje nas grandes cidades, e esses também se traduzem em piora da hipertensão. E uma coisa nova também foi o distúrbio do sono, né? Nós já sabíamos que quem dorme mal tem sempre uma pressão pior, e isso não é novidade ainda para ninguém. A dispneia, a apneia ou a hipopneia do sono tende a tornar o hipertenso resistente. Portanto, uma das causas de hipertensão resistente é o distúrbio do sono. Portanto, isso deve ser investigado sempre. Então, todos esses fatores de risco, eles congregam o paciente da hipertensão e que a gente tem que preocupar-se, ou pelo menos explorar. Quanto a ações do ato médico e da equipe médica, ele deve ser focado no paciente, na pessoa, né? Então, quer dizer, quanto mais personalizado for o tratamento da hipertensão para aquela pessoa, melhor será.
E eu digo isso porque muitas vezes a gente acha que todos os pacientes têm que tomar losartan, de 20 a 50 a 80 anos. Isso não é verdade. O tratamento ele tem que ser personalizado, explorando as particularidades de cada indivíduo na sua faixa etária. Então, exercício, não adianta tu pedir para um paciente de 80 anos fazer 30 a 40 minutos de corrida a 10 quilômetros. Ele não vai fazer, ele não consegue fazer isso. Então, há que se focar o tratamento dentro da realidade daquele indivíduo. E todas essas ferramentas, essas 8 ferramentas, elas devem ser trabalhadas ao longo do tratamento. Exercício, alimentação saudável, o tempo de sono, que cada vez tem sido explorado com mais importância, porque o tempo de sono ajuda bastante no controle da hipertensão, o controle das bebidas alcoólicas, né? Pessoas que têm o hábito de beber grandes quantidades de bebida tendem a ser pior da hipertensão, conexões sociais positivas, né? Ou seja, a gente vive num mundo meio áspero, vamos dizer assim, mas buscar conexões positivas são muito importantes. O controle do peso, que hoje se tornou uma epidemia mundial, a obesidade, né? E a qualidade do sono. Não basta dormir, mas tem que dormir com qualidade. E o estresse tem um fator importante, isso deve ser uma pergunta sempre do médico que atende hipertenso. Como é que você se sente nesse cenário? Você é um cara tranquilo? Você é um cara que tende a se irritar fácil? Você é um cara que está sempre agoniado? Ou seja, tem que explorar isso. E isso tem que ser tratado, porque isso é um problema que tende a agravar o paciente com hipertensão. Aqui, só para lembrar vocês que quando a gente verifica a pressão no consultório, a gente tem que percorrer esses 6 processos para tentar fazer uma leitura o mais fiel possível. Então, o braço tem que estar desnudo, o ambiente tem que estar silencioso, o indivíduo tem que ter pelo menos 30 minutos sem fumar, sem consumir café, 90 minutos sem fazer atividade física, a posição de estar sentado, com os pés no chão. Olha os pés aí do boneco, ou seja, os pés plantados no chão, as costas apoiadas na cadeira, o braço descansado e o manguito ficando à altura do coração, né? Lembre-se que quando você tiver um paciente que usa o aparelho de punho, que a gente até nem recomenda muito, mas o aparelho de punho ele tem que estar sempre voltado ao coração para que ele fique nivelado com o coração, porque é muito fácil você ver isso, basta você verificar a pressão com a mão no coração e depois você verifica a pressão com a mão estendida para baixo, você vai ver que os números de pressão são muito diferentes, né? E sempre fazer 3 medidas de pressão com um intervalo de 1 minuto, descartando a primeira leitura e fazendo uma média das outras 2 leituras. Esse processo é importante porque, via de regra, 90% das consultas médicas não se adequam a esses 6 passos, portanto, tornando a verificação da pressão bastante frágil. O que teve de grande novidade? Aqui eu já paro para fazer uma grande novidade, ou seja, o que a gente mudou de fato nessa diretriz? A primeira foi a classificação. Então, hoje, nós chamamos de pressão normal, é quem tem abaixo de 120/80. E por que isso foi colocado? As grandes meta-análises, né, uma que foi feita pelo Dr. Zhao e o Dr. Braualdi, com mais de 2 milhões de pacientes, mostrava que quando eu passava de 115 por 75 de diastólica, eu aumentava a mortalidade. Portanto, desde aquela época, e isso já percorre-se pelo menos 20 anos, a gente sabia que a partir daí aumentava a mortalidade. Só que houve uma resistência muito grande de baixar esses números nos anos iniciais, e agora não só a sociedade nossa de cardiologia, como a americana e como a europeia, também trouxeram esses números para baixo. E o que a gente fez no seguinte cenário, que é de 120 a 139, 80 a 89. Antes a gente dividia esse grupo em 2
fragmentos, nós eliminamos isso. Tudo agora virou pré-hipertensão. Então, quer dizer, 120, 12 por 8 é pré-hipertensão. Mas veja bem que aqui não está em nenhum local dessa diretriz que você deve medicar esses pacientes. Não, vamos com calma nessa informação, tá? Então, o pré-hipertenso foi feito isso para que propositalmente a gente chame a atenção daquele indivíduo. Olha, sua pressão está começando a subir. Então, temos que começar a tomar algumas atitudes positivas para evitar esse cenário. Nos seguintes estágios, 1, 2 e 3, não houve nenhuma mudança, então permanecendo estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Quando nós usamos o MAPA e o MRPA, nós não mudamos aqui nada, porque aqui nós aproveitamos a diretriz que foi feita em 23, de medidas dentro e fora do consultório, e nessa diretriz lá de 23, foi colocado essa tabela, e essa tabela é a mesma. Então, pressões no consultório são tidas como elevadas, igual ou maior que 190, na MAPA de 24 horas, acima ou igual a 130 por 80, na vigília, 135 por 85, igual ou mais, o sono, 120 por 70, igual ou mais, e na MRPA, 130 por 80, 13 por 8, igual ou mais. Aqui, na diretriz de 23, houve uma redução, porque era 135 por 85. Quem lembra, era assim a diretriz nossa anterior. Quando fizemos a diretriz de 23, de medidas dentro e fora do consultório, nós já tínhamos reduzido isso, porque já existiam evidências muito robustas mostrando que acima de 130 mostrava descontrole da pressão arterial. Pois bem, e o que vem a partir daí? Vem os fenótipos, né? Só que a gente aumentou os fenótipos agora. A gente tinha 4 fenótipos que vocês conhecem, né? Nós tínhamos os fenótipos onde você tem a pressão de consultório no paciente sem medicação antipertensiva. Então, é o primeiro cenário. O paciente não toma remédio. Então, pressão no consultório menor do que 130 por 80 na MAPA e no consultório menor do que 140 por 90, então é normotensão verdadeira, tá? Ou seja, a pressão está menor de 14 por 9 na verificação médica e quando fez a MAPA foi menor do que 130 por 80. E assim, nessa combinação, que obviamente vocês já conhecem, à medida que eu vou mudando, eu vou chamando de hipertensão sustentada, hipertensão mascarada, que é aquela que o indivíduo tem a pressão normal no consultório, mais alta na MAPA ou na MRPA, e a jaleco branco, onde o indivíduo tem a pressão alta na presença do médico, mas quando ele bota o MAPA e vai para casa, a pressão é menor do que 130 por 80, e vejam os cenários aqui e os percentuais que a gente tem que procurar. E vejam vocês que mascarado vai de 7% a 15%, de 8% a 22%, e jaleco branco vai de 7% a 15%. Veja, se a gente somar esses dois grupos, nós estamos falando de quase 35% dos pacientes, né? Então, grande parte, se a gente não usar o MAPA e o MRPA, a gente pode errar na nossa leitura da pressão em pelo menos 1/3 dos pacientes. No quadro de baixo, e essa é a novidade, nós colocamos os pacientes que já estão recebendo medicamento antipertensivo. E como a nossa meta para pacientes que tomam remédio agora é 130 por 80, então a medida de consultório, agora no paciente que toma remédio, não é mais o 140 lá de cima, do cara que não toma nada. É 130 por 80. Então, o MAPA continua os mesmos valores, mas a pressão do consultório é diferente. E vejam vocês que aqui, de novo, eu tenho um cenário onde, de novo, eu tenho pelo menos 35% dos pacientes que, se eu não usar a ferramenta do MAPA, eu poderei errar nesses pacientes. E aí, como é que fica, então, a nossa orientação para você quando verifica a pressão no seu consultório? Então, primeiro cenário, pressão normal. Normal é abaixo de 120 por 80.
eu considero esse indivíduo como normotenso e eu repito a medida anualmente. Esse anualmente sempre dá muito debate em diretriz. Eu, particularmente, acho anualmente um tempo muito longo para se verificar a pressão. Eu acharia muito mais adequado 6 meses, mas chegamos a um acordo que 1 ano seria um tempo bom para você rever a pressão desse paciente. Quando eu pego o paciente agora pré-hipertenso, ele está entre 120, 139, 80, 89. Eu posso considerar esse indivíduo como uma pressão mascarada. Por quê? Porque na minha presença ela está menor que 14/9, certo? Mas quem me garante que quando ele chegar em casa a pressão dele não será maior? Então eu oriento esse paciente a fazer MAPA ou MRPA para explorar esse paciente que possa ter hipertensão mascarada. Agora eu vou para a linha amarela, estágio 1. Então, quer dizer, eu tenho um paciente que vai de 140 a 159, 90 a 99, eu considero ele hipertenso, estágio 1, mas eu também posso imaginar que ele seja um jaleco branco, né? Quer dizer, ele veio na consulta, a pressão deu um pouquinho alta, eu não posso bater o martelo dizendo que ele já é hipertenso. Então, oriento de novo fazer o MAPA, o MRPA, para buscar o hipertenso do avental branco. Por quê? Porque é muito provável, em 30% das vezes, que ele poderá ter uma pressão normal em casa e estar hipertenso apenas na presença do médico. No estágio 2, eu também posso considerar fazer o MAPA e o MRPA para excluir pacientes que possam ter hipertensão do jaleco branco. Mas esse indivíduo já tem uma alta probabilidade de ter pressão sustentadas. E se você observar, e muitos de vocês têm a mesma experiência que eu, essa semana mesmo eu atendi um paciente que ele estava com 180/90. Né? Se eu olhar aqui para a minha diretriz, eu vou dizer, esse indivíduo já é hipertenso e eu já vou partir para o tratamento, né? Mas como ele não tinha histórico de hipertensão, ele não tinha histórico de pressão alta, eu decidi primeiro fazer um MAPA antes de medicá-lo. E, curiosamente, ele é um paciente avental branco, ou seja, não esteve com pressões altas durante a monitoração. Então, muitas vezes a gente tem que ter calma e não apressar. O diagnóstico da hipertensão é relevante, porque se ele for bem feito, ele vai fazer com que o indivíduo possa fazer o tratamento a vida inteira, sem se perguntar se ele realmente tem hipertensão ou não. A gente sempre diz que indivíduos que se curaram da hipertensão não se curaram coisa nenhuma. Na verdade, tiveram um diagnóstico errado lá atrás. Alguém chamou de hipertensão e começou a se dar remédio. Na crise hipertensiva, eu vou mostrar um slide depois separado disso e a gente volta a conversar na crise hipertensiva. Bueno, em relação a uma coisa muito importante, estratificação de risco. Nós mantivemos essa tabela de calor que vai subindo de acordo com a pressão e com os fatores de risco, mas nós agregamos uma linha, essa linha de baixo aqui, nós agregamos como novidade. Então, nós temos a tabela agora de risco muito alto. Então, aqueles pacientes com doença cardiovascular estabelecida ou doença renal, estágio 4 ou mais, eles mesmo com a pressão controlada no consultório, por exemplo, 130/80, ele ainda é considerado de risco muito alto. Então, quer dizer, baseado nos fatores de risco e baseado nos valores de pressão, você pode estratificar o risco desse paciente. Essa é uma opção para quem não tem acesso à internet, porque quem tem acesso à internet, nós sugerimos que o indivíduo use a tabela, o score de risco Prevent, que é americano. Aqui está o QR Code, você cai direto lá no site que calcula. Você vai preenchendo as informações do paciente e você vai tendo, então, já a estratificação de risco desse paciente, certo? Então, a ideia é que a estratificação de risco faça
faça sempre presença em todos os pacientes. A gente tem que estar calculando isso para até explicar ao paciente, bicho, tu é de alto risco. Nós temos que tomar uma atitude, porque você está com alto risco para infarto, você está alto risco para AVC, e as coisas não estão funcionando, ou seja, não estamos controlando bem a pressão arterial e nem tampouco os outros parâmetros, como colesterol e peso. De forma mais fácil, a gente criou esse quadrinho para você também fazer uma estratificação de forma mais rápida e a nível de consultório. A ideia é explorar lesões vasculares, se tem ou não. Então, doença vascular manifesta, né? Então, quer dizer, isso aqui eu posso fazer com ITB, né? Ou seja, o índice posso fazer com a VOP, velocidade de onda de pulso, posso fazer com a tornozelo braquial, ou seja, a diferença de pressão entre o braço e a perna, né? Ou seja, eu achei uma doença vascular manifesta, eu tenho um paciente de alto risco cardiovascular. Eu não preciso mais nada. Não preciso ir lá para a tabela, não preciso fazer nada. Se ele tem diabetes, bueno, ele já é de alto risco, eu não preciso calcular nada, né? Se ele tem doença, eu calculei lá o clearance, né? E nós colocamos nessa diretriz, eu não coloquei aqui nessa aula, mas lembro vocês que dos exames que a gente tinha como obrigatórios na diretriz anterior, nessa a gente incluiu a dosagem de albumina creatinina em todos os pacientes, justamente para pescar lesões renais precoces, né? Então, quer dizer, você vai fazer todos aqueles exames, ureia, creatinina, hemograma, glicemia, EAS, eletrocardiograma, e junto tu vai fazer a dosagem de albumina creatinina, justamente para você já talvez identificar. Identificou doença renal? Paciente de alto risco, não precisa mais nada. Hipercolesterolemia familiar é raro de a gente ver, né? Mas quando eu vejo, eu tenho uma paciente no meu consultório atualmente que tem 20 anos e tem um LDL de 270. Então, quer dizer, esses pacientes, eles são muito fáceis de serem identificados. E quando eu encontro, obviamente, lesão de órgão-alvo, você vai lá no eletro, tem hipertrofia ventricular esquerda, ponto. Eu não preciso mais fazer nada. Esse paciente é de alto risco. Eu não preciso fazer score de cálcio, eu não preciso fazer ultrassom de carótida, eu não preciso fazer todos aqueles exames que normalmente os médicos gostam de fazer, porque esse indivíduo já é estratificado como de alto risco cardiovascular. Se ele não tem nada isso da etapa 1, eu vou para a etapa 2 e aí sim está indicado buscar a tabelinha do Score Prevent para justamente calcular a estratificação de risco. Então, se o paciente tem mais de 20%, em 10 anos, ele tem esse percentual de morte, ou de infarto, ou de AVC, nos próximos 10 anos de vida. Então, risco elevado é isso, ou seja, maior probabilidade de morrer. Considerar agravantes de risco, né, em casos selecionados, né, como o cálcio, né, o score de cálcio, o BNP, que tem sido usado mais a nível de pronto-socorro, mas você pode usar a troponina, a LPzinha, que ainda não é, nem todo mundo está familiarizado a isso, mas esse é um parâmetro que vai ganhar força nas próximas diretrizes, né, à medida que as pessoas vão se acostumando, porque a nível de futuro nós vamos olhar para o LDL e não vamos olhar para o resto. E talvez no futuro nós vamos olhar para a LPAzinha e para o LDL para mais nada, que vão ser justamente os marcadores de risco. Bueno, em termos de tratamento, de acordo com a meta de pressão arterial que eu encontrei no consultório, tá? Então, eu estou no consultório, eu verifico a pressão arterial do paciente, eu achei lá pré-hipertenso, maior do que 120 ou maior ou igual que 80. Eu vou fazer medidas não medicamentosas. Nós mudamos um pouquinho o termo, até eu fui contra essa decisão, mas
fui vencido, porque eu acho que MEV, já estava todo mundo familiarizado a expressão MEV, né? Que é mudança do estilo de vida, mas se achou melhor escrever medidas não medicamentosas, né? Então, quer dizer, o que integra a diretriz é esse termo, medida não medicamentosa. Então, esse indivíduo tem que ser orientado quanto à atividade física, peso e tudo aquilo que nós vimos no primeiro slide. Bueno, mas se eu estou em 130, 139, 80, 89, e o indivíduo for de alto risco cardiovascular, ou seja, olhando para o slide anterior, ou ele é diabético, ele tem doença renal, ele tem doença vascular, ele é de alto risco. Na estratificação, eu estratifiquei ele como de alto risco. Esse indivíduo vai sofrer medidas não medicamentosas por 3 meses, e se ele não atingir a meta, você está autorizado, então, a usar medicamento nesses pacientes. Ou seja, eu posso medicar com antihipertensivo o indivíduo que ainda não atingiu 140/90, desde que ele seja de alto risco e que as medidas não deram conta de controle da pressão arterial. Então, eu reforço as medidas e já prescrevo o remédio. Mas quando o indivíduo está com 140/90 ou mais, bom, aí eu já estou autorizado a iniciar o medicamento. Isso era uma coisa que na outra diretriz a gente fazia o mesmo esquema de 3 meses, com medidas não farmacológicas e depois medicação. Agora não. 140/90, já prescrevo as medidas não farmacológicas e prescrevo também medicamento, certo? Então, essa é uma coisa que mostra que você deve agir o mais rápido possível, né? E a meta de pressão arterial é menor do que 130/80. E é para todos. Não existe pacientes diferentes. Todos os pacientes, a nossa meta a partir de agora, de orientação, é que a pressão seja menor. Veja que não é menor ou igual, é menor do que 130/80. Seja de baixo risco, alto risco ou com doença renal. As medidas de pressão arterial ambulatorial na vigília continuam as mesmas, e esses pacientes precisam ser acompanhados com mapa. Uma vez feito o mapa, eu estratifico quem está na meta e quem não está na meta. Por isso que o mapa e o MRPA passam a ser ferramentas muito, como é que eu vou dizer assim, muito fortes na indicação, para que você use para valer esses métodos, porque esses métodos não só eliminam aqueles pacientes que não estão sendo medicados ou que estão sendo medicados erradamente, para aqueles pacientes que realmente precisam receber a medicação corretamente. Em termos de medidas não medicamentosas, nós temos as mesmas. Aqui a gente colocou metas de peso, metas de alimentação, reforçamos a redução de sódio para 2 gramas de sódio, né? A dieta DASH, que é uma dieta rica em fibras e legumes e vegetais, a ingesta de potássio, então sempre orientar que o paciente consuma alimentos com potássio, e é bom sempre você decorar pelo menos uns 10 alimentos que contenham uma quantidade de potássio maior, para dizer, coma isso, coma aquilo, porque a quantidade ideal seria 3,5 gramas ou mais por dia, né? E isso realmente baixa a pressão arterial. Atividade física, 150 minutos por semana de atividade aeróbica, ou de 75 de atividade vigorosa, né? Ou seja, treinamento físico mais vigoroso. Redução de bebida alcoólica. Isso aqui a gente coloca 2 doses ou 1 dose na mulher, mas eu costumo ressaltar que não existe dose segura para álcool. Qualquer dose aumenta a pressão arterial, então se o indivíduo não beber é melhor, mas se for beber, que beba pouco, porque quanto menos, melhor. E eliminar o tabagismo. Isso é uma consulta. Na consulta em pacientes que fumam, você deve dedicar generosos minutos no sentido de convencer e prescrever medicação que o ajude a parar de fumar.
E uma coisa que cresceu e hoje tem muita relevância dentro do cenário da hipertensão são essa abordagem tanto do estresse quanto da espiritualidade e da religiosidade. Isso realmente tem um impacto positivo no controle da pressão arterial. Nós tivemos até um trabalho que foi feito aqui no Brasil e que foi premiado no American College do ano passado, justamente mostrando que pessoas que recebem mensagens positivas, mensagens harmônicas e de bom humor, elas tendem a ter uma pressão melhor do que aquelas que recebem mensagens provocativas ou irritativas. Então, você que compartilha mensagens doentes, pare de fazer isso, que faz mal para a pressão dos outros. E sempre ressaltando a equipe multidisciplinar. A gente botou esse equipe multidisciplinar em vários cenários da diretriz. Portanto, justamente para chamar a atenção que você não deve querer tocar o barco totalmente sozinho. Veja aqui o quão importante é o tratamento da hipertensão. Sei que vocês conhecem esses números, mas aqui a gente fez questão de botar, baseado em informações científicas, em grandes revisões sistemáticas, ou seja, não é um chute isso aqui, né? Mas se eu baixo a pressão arterial sistólica em 10 milímetros, eu tenho uma redução de AVC bastante significativa, uma redução de doença coronariana bastante significativa, uma insuficiência cardíaca muito significativa. Veja, a redução é até menor que 50%, principalmente em idosos, quando eu controlo a pressão abaixo de 130. Doença renal também nem se fala, né? Os pacientes que estão lá na hemodiálise, ou eles são hipertensos ou eles são diabéticos, né? São raros os pacientes que não têm uma dessas duas doenças. Então, de forma geral, a redução da mortalidade ela é de 17%. Então, vale muito a pena trazer o paciente para a meta. E a meta é menor do que 130 por 80, tá? Então, essa redução, ela vai acontecer, essa redução de mortalidade, à medida que você atingir a meta terapêutica. Esse quadro já estava na última diretriz, vocês se lembram? O escalonamento das medicações, a gente só botou esse beta-bloqueador aqui do lado, né? Foi a única inovação desse quadro, justamente para lembrar que o beta-bloqueador também pode ser uma primeira droga de tratamento da hipertensão em casos selecionados. E aqui embaixo você vê os casos que são selecionados, né? Os pacientes pós-angina, pós-infarto, insuficiência cardíaca, arritmia, principalmente fibrilação atrial, né? Esses pacientes devem receber o beta-bloqueador como primeira droga, mas, no geral, tiazídico e ecoalbrá combinado com bloqueador de cálcio, e a quarta droga, justamente, é a espirulactona, por existir uma grande chance desses pacientes com hipertensão resistente serem por conta do hiperaldosteronismo. Pacientes para monoterapia são poucos, cada vez menos, e são aqueles pacientes ou que estão lá na pré-hipertensão, né? Pré-hipertensão, nem hipertenso ele é ainda, mas ele é de alto risco, então monoterapia para ele. Pacientes muito idosos, acima de 80 anos, pacientes frágeis, pacientes de estágio 1, com baixo risco, e aqueles pacientes, principalmente os idosos, que têm hipertensão ortostática. Esse cenário é de mais ou menos 20% dos nossos pacientes. 80% dos pacientes devem receber terapia combinada já na arrancada. E isso é uma coisa que a gente tem reforçado nessa tabela aqui. Vejam vocês, isso aqui é um desenho muito semelhante à última nossa diretriz. Essa monoterapia está para esses pacientes, e as medicações que podem ser usadas como estratégia inicial são qualquer uma dessas, e depois, uma vez estando em estágio 1, a ideia é que eu avance para 2 medicamentos combinados de preferência, né? Otimizando sempre que possível um remédio que contenha os 2 remédios num só comprimido, porque isso tende a melhorar a adesão, e à medida que eu vou progredindo no não controle da doença, eu vou colocando, então, um terceiro remédio. Vejam vocês
que com 2 remédios eu tenho 60% do controle, com 3 remédios eu tenho 90% de controle, e os 3 remédios, nesse caso, exceto nas situações especiais do beta-bloqueador, é o que a gente costumou chamar de trio de ouro, que é IECA ou BRA, bloqueador de cálcio e diurético, né? E ficam exatamente IECA ou BRA, embora alguns médicos tenham preferência por um ou por outro, eu particularmente tenho preferência por IECA, mas isso não impede que você use o BRA, porque os resultados são muito semelhantes, tanto de um quanto de outro, embora existam algumas relações que depois nós podemos até explorar isso num debate do IECA. E o quarto fármaco, então, é a espirulactona, e, de novidade, nós colocamos a eplerenona, já que passou a ser vendida no Brasil nos anos para cá, e aí você pode usar. Quando você controla bem usando espirulactona, cuidado, esse paciente é um hiperaldo, vá dosar a aldosterona dele, porque esse paciente pode ter, então, um hiperaldo sem diagnóstico até então. Depois disso, se a meta não for alcançada, eu não tenho daí rigor em relação a um medicamento ou outro, e aí vai da tua opção ou da particularidade dos pacientes, sendo mais idosos, sendo mais jovens, sendo mais vasculopatas, enfim, você pode tentar esmiuçar e particularizar a escolha dos próximos remédios, mas não existe uma preferência muito centrada em nenhuma dessas ordens. Como eu falei antes, independente da doença, a meta é menor do que 130/80 e não é igual, é menor do que 130/80. O estudo SPRINT, que foi uma das bases dessa informação, um estudo lá de 2015, por aí, que mostrou justamente que não existia perigo em baixar a pressão, nem de jovem, nem de idoso, nem de frágil, nem de ninguém. Ou seja, você pode corrigir, baixar a pressão. Os coronariopatas, entretanto, vocês sabem, existe a curva J, embora muitos ainda são muito resistentes em acreditar na curva J, mas os pacientes que têm doença coronariana não devem baixar a pressão além de 120/70, porque isso diminui o fluxo coronariano e pode piorar a doença isquêmica. Então, cuidado no paciente isquêmico. Fluxograma de atendimento da crise hipertensiva não mudou nada, está exatamente igual como era. Nas crises colinérgicas, baixar rápido a pressão, procurar logo chegar em 140, pelo menos na primeira hora. Não sendo crise colinérgica, nem edema agudo, nem dissecção de aorta, eu posso baixar a pressão mais lentamente com medicações orais e no outro lado, obviamente, com medicações injetáveis de ação rápida, como é o nitroprusiato. Uma pequena mudança aqui, que nós mudamos, então, o resistente e o refratário. Aliás, eu vou dar uma aula no congresso sobre a diferença entre resistente e refratário. Quem quiser entender um pouquinho dessa diferença, vai ser a primeira aula do simpósio de hipertensão desse ano no congresso nosso aqui em novembro. Nós baixamos para 130/80 como meta para todos, antes era 140, né? E à medida que eu uso 3 remédios, eu não atinjo esse controle, eu vou chamar isso de resistente. E à medida que eu precise de 5 ou mais medicamentos para controlar a pressão, eu vou chamar de resistente controlável. E se eu não controlo, eu chamo de hipertensão refratária. Existe uma pequena diferença dessas doenças que nós vamos explorar melhor durante o congresso. A diretriz encerra mostrando a você fatores que são positivos na adesão do tratamento e fatores que são negativos. Isso eu acho que seria interessante que todo mundo desse uma olhadinha para a gente melhorar a adesão nossa do nosso paciente, porque normalmente a adesão dos pacientes hipertensos é muito ruim, né? E tem coisas que a gente pode explorar, né? Tanto como preços, envolvimento da família, enfim, todos esses fatores que estão listados nessa última tabela da diretriz, né? Então, aqui você tem um monte de dicas daquilo que a gente acha que pode funcionar para você controlar a pressão e daquilo que seguramente não ajuda em nada.
Portanto, eu finalizo aqui com as mensagens que eu digo assim, são fortes, né? O que é uma mensagem forte? É que todo mundo tem que olhar e entender. Pressão arterial, hipertensão é diagnosticado com pressões no consultório, pelo menos 2 leituras em momentos distintos, com aquele grau de observação do paciente e daquele grau de observação no momento da leitura, e ela tem que estar 140/90 ou mais. Feito o diagnóstico, eu posso confirmar esse diagnóstico usando, então, isso é uma recomendação forte e alta, né? Nós mudamos aquele negócio de 1A, 2B, 3, não tem nessa diretriz. Você vai ver que é forte ou é fraco, é alto ou é baixo, entendeu? Ou moderado. Não tem mais aquele monte de númerozinho que mais confundia do que ajudava. Então, fazer a mapa para confirmar o diagnóstico de hipertensão e monitorar durante o tratamento, isso é uma indicação forte e com alta evidência. Recomendar avaliar o risco com todos os pacientes usando Score Prevent alta, forte e alta. Recomendar a estratificação de risco em indivíduos pré-hipertenso, aquele cara que não é hipertenso ainda, mas esse é um paciente que você deve buscar saber se ele tem ou não tem aumento de risco, porque se ele tiver, ele deve ser medicado. Se ele for de alto risco, ele tem que ser medicado, mesmo sendo ainda pré-hipertenso. Recomendar o tratamento de medicamento após 3 meses de medidas não medicamentosas no pré-hipertenso que tem risco alto cardiovascular é forte e é alta. Recomendar o início de tratamento medicamentoso, tão logo eu fecho o diagnóstico, é forte e é alta. Portanto, eu não vou dar aqueles 3 meses para o indivíduo ficar tentando fazer uma dieta que você sabe que em grande parte não acontece. Recomendar que a meta seja menor do que 130/80 para pacientes com hipertensão, independente do grau de risco cardiovascular, moderado, baixo ou alto, tanto faz. Para todo mundo, a pressão de meta é uma só, menor do que 130/80. Recomendar as medidas não medicamentosas, né? Peso, etc., dieta DASH, então está tudo aí como forte e alta, ou seja, veja a importância dessa recomendação de medidas não medicamentosas, porque elas agregam um índice de evidência altíssimo, portanto, elas são muito efetivas, né? Recomendar a associação de medicamentos, preferencialmente em um comprimido, né? Em classes preferenciais, para atingir a meta, reduzir eventos, forte e moderada. Recomendar o uso de diurético tiazídico ou similares, né? Principalmente a clortalidona e a indapamida, que são diuréticos de ação mais longa, né? Embora a gente não tenha esses medicamentos no SUS nós só temos a hidroclorotiazida, mas quando você vai prescrever de um paciente que tem um poder aquisitivo melhor, dê a ele um tiazídico melhor. IECA ou BRA com bloqueador de cálcio. Olha só, é uma evidência forte, alta. Recomendar a espirulactona como 4ª droga para em controle da pressão é forte e é alta. Recomendar a escolha do antihipertensivo para paciente com doença renal, a menos que contraindicado, né, IECA ou BRA, e favorecer a introdução de manutenção de medidas com efeito antihipertensivo discretos, né? Esses novos remédios que vocês veem que eles baixam ligeiramente a pressão, que é o caso do ISGLT2, baixa 4 a 5 milímetros, GLP-1, baixa também, finerenona, também baixa a pressão ligeiramente. Então, esses pacientes que têm doença renal, eles também podem se beneficiar dessas drogas também no controle da pressão arterial. Repare, não são antihipertensivos, são drogas que apenas podem colaborar na pressão arterial e seguramente na redução do peso. Recomendar para o tratamento medicamentoso da hipertensão na mulher durante e após a menopausa, iniciar a combinação com bloqueador do sistema renina, com bloqueador de cálcio ou tiazídico, ou seja, vale a mesma regra. Recomendar iniciar tratamento antihipertensivo para gestante com hipertensão
arterial com metildopa ou bloqueador de cálcio dihidropiridínico, seja nifedipina, de ação longa, ou até a própria amlodipina, tem uma recomendação forte, mas um grau de evidência baixo. Então, a nossa orientação para a gestante é iniciar com metildopa ou com bloqueador de cálcio e depois associar o segundo quando você entrou com um ou com outro no primeiro. Recomendar o acompanhamento a longo prazo de toda mulher que teve pressão arterial elevada, hipertensão na gravidez, para prevenção de doença efetiva, né? Doença cardiovascular efetiva. As mulheres que têm pressão elevada durante a gravidez se tornam hipertensas mais cedo, portanto, essas mulheres devem ser melhor acompanhadas, não só pelo ginecologista, mas também pelo cardiologista. Recomenda-se o início da terapêutica medicamentosa em crianças e adolescentes também com mesma combinação, IECA, BRA e bloqueador de cálcio de ação prolongada ou um diurético tiazídico para pacientes com hipertensão arterial sintomática, presença de lesão de órgão-alvo, hipertensão arterial estágio 2, sem causa modificável aparente ou hipertensão persistente não responsiva às medidas não medicamentosas, se a pressão for maior do que o percentil de 90 ou maior do que 130/80 nos adolescentes que têm 13 anos de idade ou mais. Então, isso não existia, isso é uma coisa nova que nós colocamos na diretriz, ou seja, uma orientação mais específica para tratar a hipertensão nos adolescentes. Era isso que eu tinha para trazer para vocês, acho que eu fiquei no horário, 1h, 50 minutos. Muito obrigado a todos e agora eu estou aqui para uns questionamentos, se vocês quiserem, conversemos sobre alguma coisa. Perfeito, Gemelli. Excelente aula, viu? É muito corrido, porque na verdade são muitos assuntos, né? Porque a diretriz, embora a gente tentou resumir o máximo a diretriz, ela ainda tem mais de 100 páginas, né? E o ideal é que as diretrizes fossem mais curtas, né? Mas infelizmente não tem como, porque no grau da hipertensão você tem inúmeros cenários, né? Que precisam ser abordados para dar uma orientação mais direta no controle da hipertensão. Doutor Gemelli, Guilherme aqui, parabéns pela apresentação, realmente concordo, foi muito boa. Parabéns também pela diretriz, eu achei que a diretriz ficou muito fluida, né, para se ler, as imagens muito didáticas. Cada vez mais as diretrizes têm incorporado essas imagens. E eu queria aproveitar, o senhor tocou num ponto que eu achei muito interessante também, de ter um capítulo dedicado ao SUS, né, na diretriz. E aproveitando esse ponto, uma coisa que a gente vê na prática, que é muito comum, é aquelas automedidas da pressão arterial. Aqueles pacientes que acabam medindo a Uhum. pressão arterial em casa, anotam num papelzinho, né? E trazem na consulta. A diretriz toca nesse ponto, como a gente deve lidar com essas medidas, sobretudo no SUS, onde realmente o acesso a MAPA e MRPA é. Oi, eu acho que caiu o teu fone aí, Guilherme. Sim, em relação à AMPA, né? AMPA é a automedida da pressão arterial. A gente não aborda com profundidade esse tema, e quando você lê AMPA, na verdade, lá na diretriz europeia, você está lendo quase um MRPA, né? Porque o europeu ele guia a AMPA fazendo com que um indivíduo faça as leituras de acordo com a orientação do médico, né? Eu vou dizer uma coisa aqui que muitos não gostam de ouvir, mas eu particularmente, eu acho que MRPA seria muito mais útil tu pedir ao paciente que comprasse um aparelho e você ensinasse ele a verificar 3 vezes de manhã, 3 vezes de noite, seguindo o protocolozinho, né? E você depois trazer esses números para o médico e o médico calcular. Quando o paciente verifica a pressão arterial, a gente não tem extrato científico para dizer que aquela pressão é ou não é confiável, né? Inclusive caiu aí numa questão agora na prova aí
de residência, final de semana, né? Sobre um paciente que viu a pressão arterial em casa e estava alta, e depois ele viu na unidade de saúde, ou seja, a diretriz é voltada à hipertensão de consultório, e ela é feita por um médico ou por uma pessoa treinada pelo médico, uma enfermeira, enfim, alguém que garanta a qualidade daquela leitura. Mas, em relação à AMPA, a gente aproveita muito a AMPA, né? Eu costumo aproveitar muito. Se o paciente diz, olha, eu sempre vejo a minha pressão em casa e tem dado alta, eu verifico a pressão no consultório, ela dá normal, é um paciente que eu já mando de cara para o mapa. Por quê? Porque ele pode estar fazendo uma pressão mascarada, ou seja, na minha presença ele melhora da pressão, mas em casa a pressão dá elevada. Então a AMPA, ela não serve para mudança de tratamento. Ela no máximo serve para chamar a atenção do médico no sentido de observar melhor e usar outra ferramenta para explorar melhor o descontrole da pressão arterial. Perfeito. E aproveitando ainda, falando de meta de pressão arterial, uma das novidades foi meio que equalizar a meta, né, para a maioria dos indivíduos aí menor de 130/80, inclusive os idosos. E a gente vê muito na prática uma preocupação de os idosos talvez terem algum risco de hipotensão e queda. Como foi a discussão na ocasião para chegar nessa recomendação na nossa diretriz? Na verdade, quando o estudo Sprint, eu acho que ele foi um mudador de paradigma, né? Ou seja, ele mudou o paradigma que a gente tinha. Era o paradigma que esse que você citou aí. Antigamente, a gente pensava que os idosos podiam conviver com uma pressão mais alta, né? E que não teria nenhum malefício. E olha que a gente tinha o estudo Heibit, que é do século passado, que já dizia que hipertensão sistólica isolada mata idoso, né? Mas mesmo assim todo mundo fazia meio que vista grossa. O Sprint, ele mostrou que mesmo que eu baixe a pressão em idosos frágeis e não frágeis, não houve nenhum prejuízo nesse controle e, por outro lado, houve benefício. Então, as informações são muito sólidas nesse sentido, né? Se você buscar os estudos que foram alinhados para essa decisão, você vai ver que lá se mostra de forma categórica que você não precisa ter medo de baixar a pressão no idoso. Particularmente, eu acho, e aí eu vou dar uma opinião pessoal, e quem é novo talvez vai viver isso, né? Eu que já sou meio velho, talvez eu não vou ver isso. Mas, particularmente, eu acho que a nível de futuro, a gente só vai medir a pressão sistólica. Por quê? Porque a pressão diastólica, na própria diretriz nossa, ela tem muito pouca relevância. Na diretriz europeia, a pressão diastólica ficou com 2B de evidência. Então, quer dizer, olhar muito para a pressão diastólica quando você está baixando a pressão arterial não parece ser muito confiável, né? Porque lembra do idoso? Você vai lá, ele está com 180/80. Você baixa para 170, ele baixa para 70. Tu baixa para 140, ele baixa para 60. E aí tu começa a ficar com medo porque essa histórica está caindo muito, né? Atualmente, a recomendação é que a gente pare aí, né? Mas eu acho que a nível de futuro a gente vai ser bem mais agressivo e vai esquecer a pressão diastólica. A gente vai se guiar particularmente pela pressão sistólica, que as evidências mostram que a mortalidade cresce à medida que a pressão sistólica aumenta, né? Então, hoje nós temos informações a ponto de garantir. Agora, é claro, você começa a ter um idoso que começa a ter síncope, que começa a ter desautonomia. Esse paciente, você não pode, obviamente, baixar a pressão muito abaixo de 140. Então, na diretriz anterior, a gente recomendava abaixo de 150, né? E nessa a gente recomenda que você vá até onde for possível. E a meta seria 130/80 menos, né? Mas, por exemplo, eu pego um idoso. E o idoso tem um outro detalhe que é importante lembrar, que os idosos não tomam água, né? Eles normalmente são idosos desidratados.
Então, quando a gente usa diurético no idoso, a gente desidrata ele ainda mais, e aí ele faz hipotensão postural, né? Então, esse paciente, muitas vezes, você tem que retirar o diurético. Uma das ferramentas que a gente tem, não está tá na diretriz, mas não está com muita relevância, é a pressão central, mostrando que se o indivíduo tem a pressão central controlada, a pressão periférica parece não ter tanta relevância, porque a pressão central ela está muito mais ligada a AVC e infarto do que a pressão periférica. Então, essa é uma outra discussão da hipertensão. A diretriz é calcada na pressão arterial do braço, e ponto final. E no braço você faz o mapa e você faz a medida de consultório, né? Mas sempre que é possível, baixe a pressão, independente da idade, levando a pressão abaixo de 130/80. Ressalvo as particularidades dos idosos. Perfeito. A gente tem alguns elogios aqui na aula, né? A doutora Letícia, doutor Raitane, doutor Luiz Gasparello. O doutor Raitane também mandou uma pergunta aqui, eu vou ler aqui para se eu puder Ótimo. comentar. É, sobre o diagnóstico inicial de hipertensão em consultório. Pede para a diretriz recomenda que seja avaliado em duas ocasiões, né, para o diagnóstico no consultório. Mas ele pergunta aqui, ela não estipula o prazo mínimo ou máximo dessa segunda avaliação no consultório. Como vocês fazem na prática? Não, realmente a diretriz não fala disso, né? Só diz que tem que ser em diferentes momentos, né? Por quê? Porque você pode pegar um cara num dia ruim, né? E se tu pegar um cara num dia ruim, a pressão vai estar ruim, né? Então, se recomenda que seja em momentos diferentes desse cidadão, que você respeite como é que eu vou dizer, aqueles pontos de cada leitura, né? Para daí você ter uma leitura confiável, né? Na prática, eu sempre digo assim, vale na próxima consulta, né? Então, eu normalmente, quando eu verifico a pressão arterial e dá 140/90 ou mais, esse indivíduo ou ele é convidado a vir para a minha clínica uma semana depois para verificar a pressão, ou ele vai marcar uma nova consulta no mês seguinte. Veja que você não precisa ter pressa para diagnosticar, mas você tem que fazer o diagnóstico correto da hipertensão. Porque o indivíduo hipertenso, na verdade, quando a gente diagnostica a hipertensão, ele já é hipertenso há algum tempo. Então, muitas vezes o paciente vai no consultório e você lá está 16/10. Putz, é uma pressão já que começa a preocupar todo mundo, né? Eu costumo sempre tranquilizar meu paciente. Vou dizer assim, olha, essa pressão que tu carrega, tu já está carregando faz tempo. O que a gente quer saber aqui, qual é a dimensão exata para estabelecer a medicação exata. Porque se eu levar o 16/10, mas se o mapa vier 14/9, eu vou errar na dose do remédio, né? Eu vou botar muita medicação num cara que precisa pouca medicação. Então, não precisa ter pressa, mas faça o diagnóstico de forma segura, para que ninguém depois diga que se curou da hipertensão, né? Eu tinha pressão alta e tomei não sei o quê e me curei da hipertensão. Não se curou, na verdade, alguém fez o diagnóstico errado lá atrás, né? É verdade. Você fez um comentário que eu vi muito na prática. Eu trabalho no Hospital do Câncer e aí lá acontece muito de suspenderem cirurgia por PA elevada. E aí manda para o cardiologista avaliar no mapa PA normal. Não sei se na hora da cirurgia É, ali o paciente muito ansioso, muito nervoso, sim, às vezes ele lá eles falam, olha, perfeito. tava 200 por não sei quanto. E chega a mapa, É, realmente curioso, né? um paciente Tem ansioso, elogios por aqui do exemplo. Dr. Marcos Rosa também. Obrigado. Um paciente ansioso, num pico de ansiedade, seja por briga, seja por problemas familiares, problemas financeiros, o paciente pode ter 28/14 de pressão, entendeu? Ou seja, no momento que você vai ver, você diria, nossa, esse cara está quase morto. E aqui eu só faço um parêntese para dizer que nós também retiramos da diretriz a tal urgência hipertensiva. Nós deixamos só a emergência e o resto é Isso. pressão fora do controle, né? Então, quer dizer, se você pega um paciente com 18, 20, 22 por 11, por 12,
Isso não é uma urgência, isso é um paciente que está fora do controle. Então, vai com calma, baixe a pressão devagarinho, oriente ele na medicação, tente usar medicamentos de maior potência, não adianta dar losartan para todo mundo. Losartan é um remédio fraco de meia-vida curta, então ele tem que ser tomado 2 vezes ao dia. E a dose tem que ser pelo menos 50 miligramas, não adianta subdose de remédio. Amlodipina é um remédio, eu sempre digo que o bloqueador de cálcio é a Ferrari, né? É a Ferrari do tratamento de hipertensão. Por quê? Ele agrega muita potência em poucos miligramas, né? Então, quer dizer, quando você chama o bloqueador de cálcio para o tratamento, dificilmente a pressão não recua para valer. E, portanto, tu tem que usar doses menores inicialmente para que dê tempo do paciente se adaptar à queda de pressão. Eu sempre brinco com os pacientes que chegam lá com 18, 20, pressão muito alta, né? Eu digo, ó, tu tá preparado para passar mal? Porque agora você vai passar mal. E tu vai passar mal uns 10 dias. Por quê? Vai ser o tempo que a pressão vai recuar. E ela vai recuar devagarinho. Só que como tu nunca... Faz muitos anos que tu não vive com a pressão normal, você vai passar mal. Você vai sentir tontura, palpitação, mal-estar. Você vai querer abandonar o tratamento, né? Isso é importante ser conversado, porque se o paciente passa mal e você não falou nada, ele abandona o remédio na primeira tontura que ele teve, óbvio, né? Então, paciente com pressão alta, que não tem sintoma e não tem lesão de órgão ativa, é pressão mal controlada. Chega de urgência. Porque quando você fala para o paciente, isso é uma urgência hipertensiva, putz, aquilo já dá um caráter de perigo para ele, né? Quer dizer, o cara diz, pô, vou ter que correr atrás, né? E tem muitos pacientes que muitas vezes vêm no consultório desesperado porque viram na farmácia e o cara disse que aquilo era uma urgência, tinha que buscar socorro imediatamente. Isso não precisa ter esse terrorismo, né? O terrorismo, como fórmula de convencimento nos pacientes cardiopatas, é muito fraco, né? Ou seja, tu tocar o terror para o paciente quase nunca dá certo, né? O ideal é você trazer informações científicas de forma clara, que isso vai fazer com que ele tenha muito mais chance de aderir ao tratamento do que tu dizer, ó, ou tu faz isso, ou tu vai morrer, ou tu vai não sei o quê, ou tu vai ficar aleijado. Ó, esse cara é aleijado aí, ó, tá na cadeira de roda porque não quis tomar remédio. Ou seja, esse terrorismo não funciona muito bem para adesão de tratamento. O que funciona mesmo é jogar limpo, dar informação segura para o paciente. Eu acho, inclusive, que foi muito feliz essa mudança da urgência, porque a gente também via na prática o que acontecia. O paciente ia para o pronto-socorro, recebia um antihipertensivo pontual ali, E abaixava um aí pouco, embora. mandava embora sem mexer na medicação do paciente. Amanhã estava Sim, tudo alto de novo e, enfim, não saía da inércia, né? Beleza. sim. Ó, doutor Gemelli, eu não sei se a gente já está passando do tempo, a gente teve vários elogios aqui no chat. Eu queria, em nome de todos os presentes, parabenizar novamente o senhor, tanto pela aula quanto pela diretriz, quanto por nos representar, né, representar o nosso estado. Para a gente é uma honra, né, ter alguém nosso aqui lá representando o nosso estado, que às vezes fica esquecido, É tamanha verdade. dimensão do Brasil. Então, parabéns novamente. Bom, eu agradeço a todos vocês. Não sei se o Rodrigo quer fazer um comentário. Então, parabéns aí pela aula, viu, Gemelho? Como eu falei, não havia pessoa melhor para fazer essa explanação, né? Afinal, você está no comando aí da hipertensão no Brasil. E eu Ah, acho muito obrigado. que foi fantástico aí. E queria convidar todos aí para no congresso nos reunirmos novamente. Perfeito. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui, os outros que vão voltar para assistir essa aula depois, e dizer que hipertensão é uma doença muito prevalente, né? Nós temos pelo menos 30% da população hipertensa, né? E dependendo da faixa etária, né? Se eu pegar a faixa etária de mais idosos, eu tenho 50%, 60% de pacientes hipertensos. Então, é muito importante que todo e qualquer médico, do psiquiatra ao oftalmologista, todos conheçam essas ferramentas, esses medicamentos, essas estratégias, para que a gente tenha melhor controle. O controle da hipertensão no Brasil ainda é vergonhoso, né? Nós, dependendo do estado e dependendo do nicho avaliado,
nós estamos aí na faixa dos 25%, 30% de controle, né? É claro que se eu pegar a tua clínica privada, você vai dizer, não, mas meus pacientes todos estão controlados. E isso é fato, eu já fiz isso na minha clínica. Eu olhei mais de 85% de pacientes controlados. Então, quer dizer, mas isso não é representativo para a sociedade como um todo, né? Quem trabalha no SUS, eu trabalho no SUS, é importante que a gente olhe com mais atenção esses pacientes, porque são eles que alimentam as filas depois do infarto e do AVC. Então, agradeço a todos vocês, reforço o convite que Galina fez para o nosso congresso, e quem puder ir a Maceió, poxa, vai ser uma honra ter vocês lá, incorporando o nosso coro de Rondônia em Maceió. Um abraço a todos e até a próxima.